Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras experiências espirituais. Hoje vamos conhecer a história de Orion Kahan. Ele conta que morreu e viu um futuro onde a Terra será devastada e renascerá uma nova humanidade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe um comentário com seu nome e sua cidade. Agora, vamos escutar o testemunho de Orion. Olá, meu nome é Orion Kahan, tenho 42 anos e moro em uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos. Nunca fui de acreditar muito em coisas que não dá para ver ou tocar, sabe? Cresci em uma família que não ia à igreja e sempre fui um cara bem pé no chão. Por mais de 10 anos, trabalhei como carpinteiro aqui na cidade. Era uma vida simples, mas eu gostava. Acordava cedo, pegava minhas ferramentas e ia construir ou consertar coisas para as pessoas. Não tinha muito tempo para ficar pensando em religião ou essas coisas de espírito. Mas olha só como a vida dá voltas. Há uns 6 anos, aconteceu algo que mudou completamente minha forma de ver o mundo. Foi uma experiência de quase morte que me deixou de queixo caído e me fez repensar tudo o que eu acreditava. É dessa história que eu quero falar com vocês hoje. Antes de tudo isso acontecer, eu era bem diferente. Vivia focado no trabalho, sempre correndo atrás do próximo serviço, do próximo pagamento. Não tinha muito tempo para a família, amigos ou para cuidar de mim mesmo. Achava que a vida era só isso: trabalhar, comer, dormir e repetir tudo no dia seguinte. Mal sabia eu que estava prestes a descobrir que existe muito mais nesse mundo do que a gente imagina. Então se preparem. A história que vou contar pode parecer maluca, mas juro que é verdade. Cada detalhe ficou gravado na minha memória, como se tivesse acontecido ontem. É uma história sobre vida, morte e tudo que existe entre esses dois extremos. É sobre descobrir que o universo é muito maior e mais misterioso do que a gente pensa. E, acima de tudo, é sobre como essa experiência me transformou e me fez ver a vida com outros olhos. Espero que, ao compartilhar minha história, eu possa fazer vocês pensarem um pouco sobre a vida, sobre o que realmente importa e sobre as coisas que a gente não consegue explicar, mas que estão aí, bem debaixo do nosso nariz. Então vamos lá. Deixa eu contar para vocês como um dia de trabalho comum acabou virando a experiência mais incrível da minha vida. Era um verão daqueles de derreter o asfalto. Haven Springs parecia uma fornalha e todo mundo estava procurando um jeito de se refrescar. Mas eu estava lá debaixo daquele sol de rachar, trabalhando que nem um condenado. Tinha um prazo para cumprir, sabe como é? A família Johnson tinha me contratado para construir um deck nos fundos da casa deles e eu precisava terminar antes do fim do mês. Lembro que acordei naquele dia já sentindo o calor. O ar estava pesado, úmido daquele jeito que gruda na pele. Tomei um café rápido e fui para o trabalho. Quando cheguei na casa dos Johnson, o sol já estava alto, fazendo tudo brilhar de um jeito que chegava a doer os olhos. Comecei a trabalhar, martelando, serrando, medindo. O suor escorria pelo meu rosto, misturando com a poeira da madeira, formando uma pasta grudenta na minha pele. Eu estava determinado a continuar. Trabalhar era tudo o que eu sabia fazer e desistir não estava nos meus planos. Conforme o dia foi passando, comecei a me sentir estranho. No começo achei que era só o calor, mas aí minha visão começou a ficar embaçada. Meu corpo parecia cada vez mais pesado, como se tivesse chumbo nas minhas veias. Mesmo assim, teimoso do jeito que eu era, continuei trabalhando. Foi aí que aconteceu. De repente tudo ficou preto. Senti meu corpo desabar, mas era como se eu estivesse vendo de fora. Ouvi o barulho do martelo caindo no chão e depois silêncio. Um silêncio profundo, daqueles que a gente só experimenta quando está completamente sozinho. Naquele momento eu não sabia,
mas tinha acabado de ter um ataque cardíaco. O calor, o esforço, a falta de cuidado com a saúde, tudo isso tinha cobrado seu preço. Eu estava ali, caído no deck, inacabado, sem ninguém por perto para me ajudar. Foi o começo da experiência mais intensa e transformadora da minha vida. Mal sabia eu que, enquanto meu corpo jazia inconsciente naquele deck, minha consciência estava prestes a embarcar numa jornada que mudaria para sempre minha forma de ver o mundo. Quando tudo ficou preto, achei que fosse o fim, mas não era. Era só o começo. De repente, a escuridão foi substituída por uma sensação de paz tão profunda que é difícil até de explicar. Era como se eu estivesse flutuando num oceano de tranquilidade. Sabe aquela sensação boa que a gente tem quando está quase dormindo? Era tipo isso, só que 1000 vezes melhor. Não sentia mais calor, nem dor, nem cansaço. Todo o desconforto que eu estava sentindo antes simplesmente desapareceu. Era como se eu tivesse me livrado de um peso enorme que nem sabia que carregava. Pela primeira vez na vida, me senti completamente em paz. Aos poucos, comecei a perceber que não estava sozinho. Tinha uma presença se formando ali perto de mim. Não dava para ver nada concreto. Era mais uma sensação, como se alguém estivesse ali me observando, me acolhendo. Era uma presença que transmitia uma segurança que eu nunca tinha sentido antes. E então começou a aparecer uma luz. Não era uma luz forte ou ofuscante, era suave, acolhedora. Ia ficando cada vez mais brilhante, mas de um jeito que não incomodava. Pelo contrário, era como se a luz me chamasse e me convidasse a ir em direção a ela. Enquanto isso acontecia, comecei a ter umas sensações estranhas. Era como se eu estivesse me desprendendo do meu corpo. Podia sentir minha consciência se expandindo, como se não tivesse mais os limites físicos que eu conhecia. Era uma liberdade indescritível. Nesse momento tive um pensamento meio maluco. Pensei, será que é isso que acontece quando a gente morre? Mas, estranhamente, esse pensamento não me assustou. Pelo contrário, eu estava curioso, querendo saber o que viria a seguir. À medida que a luz ficava mais forte, comecei a sentir um amor imenso me envolvendo. Era um amor diferente de tudo que já tinha experimentado. Não era como o amor por um parente ou um amigo. Era um amor universal, incondicional. Me senti aceito e amado de um jeito que nunca tinha me sentido antes. E foi aí que aconteceu. A figura que emergiu da luz era inconfundível. Mesmo eu que nunca fui religioso, reconheci na hora. Era Jesus. Mas não era aquele Jesus das pinturas ou das igrejas. Era uma presença viva, pulsante, cheia de amor e compaixão. Foi nesse momento que eu soube. Minha vida nunca mais seria a mesma. Quando vi Jesus ali na minha frente, fiquei sem saber como reagir a algo assim. Ele não era nada parecido com as imagens que a gente vê por aí. Era mais real, mais vivo. Tinha uma energia incrível emanando dele, uma mistura de paz, amor e sabedoria que é difícil de explicar com palavras. O mais louco é que a gente não precisava falar. Era como se nossos pensamentos e sentimentos fluíssem livremente entre nós, sem necessidade de palavras. Eu pensava numa coisa e instantaneamente sentia a resposta dele. Era uma comunicação perfeita, sem mal-entendidos. A primeira coisa que pensei foi, por que eu? Quero dizer, nunca fui um cara religioso, nunca acreditei muito nessas coisas. Por que eu estava tendo essa experiência? E a resposta veio como uma onda de compreensão. Era como se Jesus tivesse dito, a crença não é necessária para o crescimento. O ceticismo é parte da jornada de cada um. Isso me pegou de surpresa. Sempre achei que para ter uma experiência espiritual, a pessoa tinha que ser super religiosa, sabe? Mas ali estava eu, um carpinteiro cético, tendo uma conversa com Jesus. Foi quando entendi que as coisas não são tão simples quanto a gente pensa. Depois disso,
Foi como se uma represa tivesse se rompido. Comecei a fazer um monte de perguntas sobre a vida, a morte, o universo, e Jesus respondia tudo com uma paciência e uma clareza incríveis. Cada resposta abria minha mente para novas possibilidades, para formas de ver o mundo que eu nunca tinha considerado antes. Uma coisa que me impressionou muito foi quando perguntei sobre reencarnação. Jesus me mostrou uma espécie de espiral de luz. Cada volta da espiral era uma vida, e todas estavam conectadas. Era como se cada vida fosse uma aula, uma oportunidade de aprender e crescer. Isso mudou completamente minha visão sobre a morte e o propósito da vida. Também perguntei sobre o sofrimento e a injustiça no mundo. Isso sempre foi algo que me incomodou, sabe? Ver tanta gente passando por dificuldades, enquanto outros vivem numa boa. Jesus me explicou que até as vidas mais difíceis têm um propósito no contexto maior. Cada experiência, boa ou ruim, contribui para nosso crescimento como almas. O tempo parecia não existir ali. Não sei dizer quanto tempo durou esse encontro. Podiam ter sido minutos ou horas, mas cada momento estava cheio de revelações e entendimentos profundos. Era como se eu tivesse acesso a todo o conhecimento do universo, mesmo que por um breve momento. Quando o encontro chegou ao fim, me senti transformado. Era como se tivesse vivido 1000 vidas em poucos instantes. Sabia que, independente do que acontecesse a seguir, minha forma de ver o mundo nunca mais seria a mesma. Depois de responder minhas perguntas, Jesus fez algo que me deixou de queixo caído. Ele começou a me mostrar visões do futuro. Era como assistir a um filme, só que eu estava dentro dele, sabe? Podia sentir, ouvir e até cheirar tudo o que estava acontecendo. As primeiras imagens eram assustadoras. Vi a Terra sendo devastada por desastres naturais. Terremotos gigantes sacudindo cidades inteiras, maremotos engolindo regiões costeiras, vulcões entrando em erupção. De repente, era como se o planeta todo tivesse se rebelado contra a gente. Depois vi guerras. Não eram guerras como as que a gente conhece hoje. Eram conflitos em uma escala que eu nunca tinha imaginado. Vi armas que pareciam coisa de filme de ficção científica, cidades inteiras sendo destruídas em questão de segundos. Era de cortar o coração. Mas aí, quando eu estava quase entrando em pânico com tudo aquilo, as visões começaram a mudar. Depois de todo esse caos e destruição, vi algo incrível acontecer. Era como se a humanidade tivesse aprendido uma lição dura, mas necessária. Vi pessoas de diferentes culturas e religiões se unindo. As barreiras que sempre nos separaram começaram a cair. Era como se todo mundo tivesse percebido que somos todos parte de algo maior, que estamos todos conectados. O mais incrível foi ver como a relação das pessoas com o mundo espiritual mudou. Era como se o véu entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos tivesse ficado mais fino. As pessoas podiam se comunicar com entes queridos que já tinham partido. A morte não era mais vista com medo, mas como uma transição natural. Vi uma nova forma de viver na Terra. As cidades eram diferentes, mais integradas com a natureza. As pessoas pareciam mais felizes, mais em paz consigo mesmas e com os outros. Não tinha mais aquela correria louca que a gente vê hoje em dia. Todo mundo parecia ter encontrado seu propósito. A tecnologia também tinha evoluído de um jeito incrível, mas não era aquela evolução fria e sem alma que às vezes a gente imagina. Era uma tecnologia que trabalhava em harmonia com a natureza, ajudando a curar o planeta dos danos que causamos. Enquanto eu via tudo isso, sentia uma mistura de emoções. Tinha medo do que precisaríamos passar para chegar naquele futuro melhor, mas também sentia esperança. Esperança de que, no final das contas, a humanidade ia encontrar seu caminho. Quando as visões terminaram, fiquei ali tentando processar tudo o que tinha visto.
Era muita informação, muita coisa para absorver de uma vez só. Mas uma coisa eu sabia: se um dia eu voltasse, se tivesse a chance de contar essa história para as pessoas, eu ia fazer de tudo para ajudar a construir esse futuro melhor. Depois de todas aquelas visões incríveis, comecei a sentir uma força me puxando de volta. Era como se alguém tivesse amarrado uma corda na minha cintura e estivesse me puxando com toda a força. No começo, confesso que resisti um pouco. Aquela experiência era tão incrível que eu não queria que acabasse, sabe? Mas aí senti que era hora de voltar. Tinha a sensação de que meu tempo ali tinha acabado, que eu tinha uma missão a cumprir no mundo dos vivos. Então me deixei levar por aquela força. De repente, senti um baque. Era como se eu tivesse caído de uma grande altura. Só que, ao invés de cair no chão, caí de volta no meu próprio corpo. Foi uma sensação estranha para caramba. Meu corpo parecia pesado, desajeitado. Depois de ter experimentado aquela liberdade toda, voltar para o corpo físico era quase desconfortável. Abri os olhos devagar. A luz me incomodou no começo. Tudo parecia muito brilhante, muito intenso. Aos poucos, minha visão foi se ajustando e pude ver onde estava. Não era mais o deck da casa dos Johnson. Eu estava numa cama de hospital, cercado por máquinas apitando e tubos conectados ao meu corpo. O cheiro de desinfetante era forte, quase enjoativo depois da paz que eu tinha experimentado. Foi aí que vi minha irmã Emily sentada ao lado da cama. Ela estava com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado por horas. Quando percebeu que eu tinha acordado, ela deu um pulo da cadeira e começou a chorar de novo. Só que dessa vez eram lágrimas de alívio. "Orion, graças a Deus você acordou", ela disse, segurando minha mão. "Achei que tínhamos te perdido." Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Emily me deu um pouco de água e explicou o que tinha acontecido. Eu tinha ficado desacordado por 3 dias. Aparentemente, o Sr. Johnson tinha me encontrado desmaiado no deck e chamou uma ambulância. Os médicos disseram que eu tinha sofrido um ataque cardíaco grave e que foi por pouco que não morri. Enquanto Emily falava, eu tentava processar tudo. Parecia que tinha passado anos naquela experiência com Jesus, mas, na verdade, tinham sido apenas 3 dias. Era difícil conciliar a intensidade do que eu tinha vivido com o curto período de tempo que tinha se passado no mundo real. Os dias seguintes foram uma luta. Meu corpo estava fraco e dolorido. Tive que passar por uma série de exames e começar um tratamento para o coração. Os médicos falavam sobre mudanças de hábitos, dieta, exercícios, mas, na minha cabeça, só conseguia pensar na experiência que tinha vivido. Não contei para ninguém no começo. Quer dizer, como explicar algo assim? Eu mesmo ainda estava tentando entender. Além disso, tinha medo que as pessoas achassem que eu tinha ficado maluco ou que era algum efeito dos remédios. A recuperação foi lenta e às vezes frustrante. Eu, que sempre fui um cara ativo, agora tinha que tomar cuidado com cada movimento. Mas durante todo esse tempo, a lembrança da minha experiência ficou viva na minha mente. Era como se tivesse sido gravada a fogo na minha memória. À medida que fui melhorando fisicamente, comecei a sentir uma mudança interna também. As coisas que antes pareciam tão importantes, trabalho, dinheiro, status, agora pareciam pequenas em comparação com o que eu tinha vivenciado. Sentia que tinha um novo propósito, mesmo que ainda não soubesse exatamente qual era. Quando finalmente tive alta do hospital, sabia que estava voltando para um mundo que parecia o mesmo, mas que eu via com olhos completamente diferentes. A jornada de volta à vida normal estava apenas começando, e eu mal podia esperar para descobrir o que viria a seguir. Voltar para casa depois daquela experiência foi estranho, para dizer o mínimo. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente.
Era como se eu tivesse posto um par de óculos novos e agora conseguisse ver detalhes que nunca tinha notado antes. Nos primeiros dias, eu passava horas só sentado na varanda, olhando para o céu, para as árvores, para os pássaros. Coisas que antes eu mal prestava atenção, agora pareciam cheias de significado. Fiquei fascinado com a beleza e a complexidade do universo. Comecei a me interessar por diferentes formas de espiritualidade. Eu, que nunca tinha lido manuais de filosofia ou religiões orientais, agora devorava livros sobre experiências de quase morte. Era como se tivesse acordado uma sede de conhecimento que eu nem sabia que existia. Meus sonhos também mudaram. Antes, eu mal lembrava o que sonhava. Agora tinha sonhos vívidos, cheios de símbolos e mensagens que eu passava horas tentando decifrar. Às vezes, sonhava com lugares e pessoas que nunca tinha visto, mas que pareciam estranhamente familiares. Pensava que talvez fossem vislumbres de outras vidas, como Jesus tinha me mostrado naquela espiral de luz. Minha relação com as pessoas ao meu redor também mudou. Antes, eu era um cara fechado, sempre focado no trabalho. Agora, me pegava conversando com estranhos na rua, interessado em ouvir suas histórias e experiências. Comecei a ver cada pessoa como uma alma em jornada, cada uma com seu próprio caminho e propósito. O trabalho, que antes era o centro da minha vida, agora parecia bem, só trabalho. Não que eu tenha deixado de gostar de carpintaria. Na verdade, passei a ver meu ofício de uma forma diferente. Cada peça de madeira que eu trabalhava era uma oportunidade de criar algo belo, de transformar a matéria bruta em algo significativo. Minha família notou a mudança em mim. Minha irmã chegou a perguntar se eu tinha voltado diferente do hospital. Eu só sorria e dizia que tinha tido tempo para pensar nas coisas importantes da vida. Não me sentia pronto para compartilhar toda a história ainda. Uma das maiores mudanças foi a forma como eu passei a encarar a morte. Antes, era algo que eu temia e tentava não pensar a respeito. Agora, via a morte como uma passagem para outro estado de ser. Isso não quer dizer que eu queria morrer, longe disso. Na verdade, me sentia mais vivo do que nunca, ansioso para aproveitar cada momento que tinha nessa vida. Cada dia se tornou uma oportunidade de aprender, de crescer, de me tornar uma pessoa melhor. Comecei a meditar, a praticar gratidão, a tentar ser mais gentil e compassivo. Não que tenha sido fácil, velhos hábitos são difíceis de mudar, mas pela primeira vez na vida, eu sentia que estava no caminho certo, mesmo que às vezes tropeçasse. Foi um período de profunda transformação interna, e aos poucos comecei a sentir que essas mudanças precisavam se refletir no mundo exterior também. Eu tinha recebido um presente incrível, uma visão de algo maior. Agora sentia que era minha responsabilidade fazer algo com isso, compartilhar de alguma forma o que tinha aprendido. Conforme os dias passavam, comecei a sentir uma necessidade cada vez maior de fazer algo significativo, de ajudar os outros de alguma forma. Não que construir decks e móveis não fosse importante, mas agora eu sentia que precisava fazer mais. Foi aí que me lembrei do abrigo para moradores de rua que tinha na cidade. Eu sempre passava na frente, mas nunca tinha realmente prestado atenção. Um dia, movido por um impulso que nem eu mesmo entendia direito, entrei lá e me ofereci como voluntário. No começo, foi um choque. Nunca tinha convivido de perto com pessoas em situação de rua. Suas histórias eram duras, cheias de tragédias e dificuldades que eu nem conseguia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, encontrei ali uma humanidade e uma força que me impressionaram. Comecei ajudando na cozinha, preparando e servindo refeições. Depois, passei a usar minhas habilidades de carpinteiro para fazer pequenos reparos no abrigo. Consertava portas, cadeiras, mesas,
Cada peça que eu consertava era uma forma de tornar a vida daquelas pessoas um pouco melhor. Com o tempo, comecei a conversar mais com os moradores do abrigo, ouvi suas histórias, seus sonhos, seus medos. Percebi que muitos deles tinham habilidades incríveis que não eram valorizadas pela sociedade. Tinha gente que sabia cozinhar, costurar, consertar coisas. Foi aí que tive uma ideia. Conversei com a diretora do abrigo e propus criar uma oficina de trabalho. A ideia era ensinar habilidades práticas para os moradores, coisas que pudessem ajudar eles a conseguir emprego ou até mesmo começar pequenos negócios. Usei meus contatos na área de construção para conseguir doações de ferramentas e materiais. No começo, foi difícil. Muitos moradores estavam desanimados, sem acreditar que podiam mudar de vida. Mas, aos poucos, vendo que alguém acreditava neles, começaram a se engajar. Ver o brilho nos olhos de alguém que acabou de aprender uma nova habilidade, que de repente percebe que é capaz de criar algo com suas próprias mãos, era uma sensação incrível. Um dos momentos mais marcantes foi quando um dos moradores, um senhor chamado Joe, conseguiu um emprego como assistente de carpinteiro depois de frequentar nossas oficinas por alguns meses. Ver a alegria dele, a sensação de ter recuperado a dignidade, me fez perceber que eu estava no caminho certo. Claro que nem tudo eram flores. Tinha dias difíceis, frustrações, momentos em que eu me perguntava se estava realmente fazendo diferença. Mas então, me lembrava das visões que tinha tido de um futuro melhor, e isso me dava força para continuar. Aos poucos, o projeto foi crescendo. Outras pessoas da comunidade começaram a se envolver, doando tempo, materiais, conhecimento. O abrigo começou a ser visto de outra forma pela cidade. Não era mais só um lugar onde pessoas sem teto iam dormir, mas um centro de transformação e esperança. Eu continuava trabalhando como carpinteiro, claro. Tinha contas para pagar, afinal. Mas agora, grande parte do meu tempo livre era dedicado ao abrigo e, honestamente, eram as horas mais gratificantes do meu dia. Sentia que tinha encontrado meu propósito. Não era salvar o mundo inteiro, mas fazer a diferença no meu pequeno pedaço dele. Cada vida que eu conseguia tocar, cada pessoa que conseguia ajudar a se reerguer, era uma forma de retribuir o que eu tinha aprendido naquela experiência incrível. E assim, dia após dia, eu tentava construir, não só com madeira e pregos, mas com compaixão e esperança, um mundo um pouquinho melhor. Era minha forma de honrar o que tinha vivido e de preparar o caminho para aquele futuro que eu tinha vislumbrado. Já fazia quase 6 anos desde minha experiência de quase morte e as coisas estavam indo bem. O trabalho no abrigo continuava crescendo, minha carpintaria ia de vento em popa e eu sentia que estava no caminho certo. Mas aí, numa noite de junho, tive um sonho que mudou tudo de novo. No sonho, eu estava de volta àquele lugar de luz onde tinha encontrado Jesus, mas, dessa vez, era diferente. O ambiente parecia tenso, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Jesus apareceu e sua expressão era séria. Orion, ele disse, grandes mudanças estão chegando. O mês de agosto será crucial. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma série de imagens começou a passar na minha frente. Vi cidades sendo sacudidas por terremotos, ondas gigantes engolindo regiões costeiras, vulcões entrando em erupção. Era como se a terra inteira estivesse passando por uma transformação violenta. Mas não eram só desastres naturais. Vi pessoas nas ruas protestando, vi conflitos, guerras. Era como se toda a estrutura da sociedade estivesse desmoronando. Fiquei apavorado com aquelas visões, mas ao mesmo tempo sentia que havia um propósito por trás de tudo aquilo. Então, as imagens mudaram. Vi pessoas se unindo, ajudando umas às outras em meio ao caos. Vi comunidades se formando,
baseadas na cooperação e no respeito mútuo. Era como se, depois de toda a destruição, uma nova forma de viver estivesse emergindo. Jesus então se voltou para mim e disse: "Você tem um papel importante a desempenhar, Orion. Prepare-se e ajude os outros a se prepararem." Acordei de repente, suando frio. O sonho tinha sido tão vívido, tão real, que levei alguns minutos para me situar e perceber que estava no meu quarto. Olhei para o relógio, 3h33 da manhã. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar o sonho da cabeça. Tinha uma sensação de urgência que não me deixava em paz. Comecei a prestar mais atenção às notícias, especialmente as relacionadas a eventos climáticos e geológicos. Notei que realmente parecia haver um aumento na frequência e intensidade de desastres naturais ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, sentia uma necessidade crescente de agir, de fazer algo para ajudar as pessoas a se prepararem para o que estava por vir. Conversava com meus amigos e colegas sobre a importância de estar preparado para emergências, de fortalecer as comunidades locais. Alguns achavam que eu estava exagerando, mas outros começaram a ver sentido no que eu dizia. Voltei ao abrigo com um novo propósito. Comecei a organizar palestras e workshops sobre preparação para desastres. Ensinei habilidades básicas de sobrevivência, como primeiros socorros, purificação de água e construção de abrigos de emergência. A resposta foi positiva e logo outros voluntários se juntaram a mim, trazendo suas próprias especialidades. O projeto cresceu e em pouco tempo não estávamos apenas ajudando os moradores do abrigo, mas também a comunidade em geral. As pessoas vinham para aprender, compartilhar conhecimentos e fortalecer laços. Vi a esperança florescer em meio ao medo e à incerteza. Eu sabia que não podia evitar que as mudanças preditas acontecessem, mas podia ajudar a preparar as pessoas para enfrentá-las com coragem e solidariedade. Estava determinado a cumprir o papel que me foi atribuído, e cada dia era uma nova oportunidade para fazer a diferença. Assim, a partir daquela noite de junho, minha vida tomou um novo rumo. Mais uma vez, eu estava sendo guiado por aquela experiência transformadora, e desta vez, sabia que estava exatamente onde precisava estar. Depois de ter experimentado aquela liberdade toda, voltar para o corpo físico era quase desconfortável. Abri os olhos devagar. A luz me incomodou no começo. Tudo parecia muito brilhante, muito intenso. Aos poucos, minha visão foi se ajustando e pude ver onde estava. Não era mais o deck da casa dos Johnson. Eu estava numa cama de hospital, cercado por máquinas apitando e tubos conectados ao meu corpo. O cheiro de desinfetante era forte, quase enjoativo depois da paz que eu tinha experimentado. Foi aí que vi minha irmã Emily sentada ao lado da cama. Ela estava com os olhos vermelhos e inchados, como se tivesse chorado por dias. Quando percebeu que eu tinha acordado, ela deu um pulo da cadeira e começou a chorar de novo. Só que dessa vez eram lágrimas de alívio. "Orion, graças a Deus você acordou", ela disse, segurando minha mão. "Achei que tínhamos te perdido." Tentei falar, mas minha garganta estava seca e dolorida. Emily me deu um pouco de água e explicou o que tinha acontecido. Eu tinha ficado desacordado por 3 dias. Aparentemente, o Sr. Johnson tinha me encontrado desmaiado no deck e chamou uma ambulância. Os médicos disseram que eu tinha sofrido um ataque cardíaco grave e que foi por pouco que não morri. Enquanto Emily falava, eu tentava processar tudo. Parecia que tinha passado anos naquela experiência com Jesus, mas na verdade tinham sido apenas 3 dias. Era difícil conciliar a intensidade do que eu tinha vivido com o curto período de tempo que tinha se passado no mundo real. Os dias seguintes foram uma luta. Meu corpo estava fraco e dolorido. Tive que passar por uma série de exames e começar um tratamento para o coração.
Os médicos falavam sobre mudanças de hábitos, dieta, exercícios, mas na minha cabeça só conseguia pensar na experiência que tinha vivido. Não contei para ninguém no começo. Quer dizer, como explicar algo assim? Eu mesmo ainda estava tentando entender. Além disso, tinha medo que as pessoas achassem que eu tinha ficado maluco ou que era algum efeito dos remédios. A recuperação foi lenta e às vezes frustrante. Eu, que sempre fui um cara ativo, agora tinha que tomar cuidado com cada movimento. Mas durante todo esse tempo, a lembrança da minha experiência ficou viva na minha mente. Era como se tivesse sido gravada a fogo na minha memória. À medida que fui melhorando fisicamente, comecei a sentir uma mudança interna também. As coisas que antes pareciam tão importantes, trabalho, dinheiro, status, agora pareciam pequenas em comparação com o que eu tinha vivenciado. Sentia que tinha um novo propósito, mesmo que ainda não soubesse exatamente qual era. Quando finalmente tive alta do hospital, sabia que estava voltando para um mundo que parecia o mesmo, mas que eu via com olhos completamente diferentes. A jornada de volta à vida normal estava apenas começando, e eu mal podia esperar para descobrir o que viria a seguir. Voltar para casa depois daquela experiência foi estranho, para dizer o mínimo. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era como se eu tivesse posto um par de óculos novos e agora conseguisse ver detalhes que nunca tinha notado antes. Nos primeiros dias, eu passava horas só sentado na varanda, olhando para o céu, para as árvores, para os pássaros. Coisas que antes eu mal prestava atenção, agora pareciam cheias de significado. Comecei a me interessar por diferentes formas de espiritualidade. Eu, que nunca tinha manuais sobre filosofia, religiões orientais, experiências de quase morte. Era como se tivesse acordado uma sede de conhecimento que eu nem sabia que existia. Meus sonhos também mudaram. Antes, eu mal lembrava o que sonhava. Agora tinha sonhos vívidos, cheios de símbolos e mensagens que eu passava horas tentando decifrar. Às vezes sonhava com lugares e pessoas que nunca tinha visto, mas que pareciam estranhamente familiares. Pensar que talvez fossem vislumbres de outras vidas, como Jesus tinha me mostrado naquela espiral de luz. Minha relação com as pessoas ao meu redor também mudou. Antes eu era um cara fechado, sempre focado no trabalho. Agora me pegava conversando com estranhos na rua, interessado em ouvir suas histórias, suas experiências. Comecei a ver cada pessoa como uma alma em jornada, cada uma com seu próprio caminho e propósito. O trabalho, que antes era o centro da minha vida, agora parecia bem, só trabalho. Não que eu tenha deixado de gostar de carpintaria. Na verdade, passei a ver meu ofício de uma forma diferente. Cada peça de madeira que eu trabalhava era uma oportunidade de criar algo belo, de transformar a matéria bruta em algo significativo. Minha família notou a mudança em mim. Minha irmã chegou a perguntar se eu tinha voltado diferente do hospital. Eu só sorria e dizia que tinha tido tempo para pensar nas coisas importantes da vida. Não me sentia pronto para compartilhar toda a história ainda. Uma das maiores mudanças foi a forma como eu passei a encarar a morte. Antes, era algo que eu temia, que tentava não pensar a respeito. Agora, via a morte como uma passagem para outro estado de ser. Isso não quer dizer que eu queria morrer, longe disso. Na verdade, me sentia mais vivo do que nunca, ansioso para aproveitar cada momento que tinha nessa vida. Cada dia se tornou uma oportunidade de aprender, de crescer, de me tornar uma pessoa melhor. Comecei a meditar, a praticar gratidão, a tentar ser mais gentil e compassivo. Não que tenha sido fácil. Velhos hábitos são difíceis de mudar. Mas, pela primeira vez na vida, eu sentia que estava no caminho certo, mesmo que às vezes tropeçasse.
Foi um período de profunda transformação interna e aos poucos comecei a sentir que essas mudanças precisavam se refletir no mundo exterior também. Eu tinha recebido um presente incrível, uma visão de algo maior. Agora, sentia que era minha responsabilidade fazer algo com isso, compartilhar de alguma forma o que tinha aprendido. Conforme os dias passavam, comecei a sentir uma necessidade cada vez maior de fazer algo significativo, de ajudar os outros de alguma forma. Não que construir decks e móveis não fosse importante, mas agora eu sentia que precisava fazer mais. Foi aí que me lembrei do abrigo para moradores de rua que tinha na cidade. Eu sempre passava na frente, mas nunca tinha realmente prestado atenção. Um dia, movido por um impulso que nem eu mesmo entendi direito, entrei lá e me ofereci como voluntário. No começo, foi um choque. Nunca tinha convivido de perto com pessoas em situação de rua. Suas histórias eram duras, cheias de tragédias e dificuldades que eu nem conseguia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, encontrei ali uma humanidade e uma força que me impressionaram. Comecei ajudando na cozinha, preparando e servindo refeições. Depois, passei a usar minhas habilidades de carpinteiro para fazer pequenos reparos no abrigo. Consertava portas, cadeiras, mesas. Cada peça que eu consertava era uma forma de tornar a vida daquelas pessoas um pouco melhor. Com o tempo, comecei a conversar mais com os moradores do abrigo, ouvi suas histórias, seus sonhos, seus medos. Percebi que muitos deles tinham habilidades incríveis que não eram valorizadas pela sociedade. Tinha gente que sabia cozinhar, costurar, consertar coisas. Foi aí que tive uma ideia. Conversei com a diretora do abrigo e propus criar uma oficina de trabalho. A ideia era ensinar habilidades práticas para os moradores, coisas que pudessem ajudar eles a conseguir emprego ou até mesmo começar pequenos negócios. Usei meus contatos na área de construção para conseguir doações de ferramentas e materiais. No começo foi difícil. Muitos moradores estavam desanimados, sem acreditar que podiam mudar de vida. Mas, aos poucos, vendo que alguém acreditava neles, começaram a se engajar. Ver o brilho nos olhos de alguém que acabou de aprender uma nova habilidade, que de repente percebe que é capaz de criar algo com suas próprias mãos, era uma sensação incrível. Um dos momentos mais marcantes foi quando um dos moradores, um senhor chamado Joe, conseguiu um emprego como assistente de carpinteiro depois de frequentar nossas oficinas por alguns meses. Ver a alegria dele, a sensação de ter recuperado a dignidade, me fez perceber que eu estava no caminho certo. Claro que nem tudo eram flores. Tinha dias difíceis, frustrações, momentos em que eu me perguntava se estava realmente fazendo diferença. Mas então me lembrava das visões que tinha tido de um futuro melhor, e isso me dava força para continuar. Aos poucos o projeto foi crescendo. Outras pessoas da comunidade começaram a se envolver, doando tempo, materiais, conhecimento. O abrigo começou a ser visto de outra forma pela cidade. Não era mais só um lugar onde pessoas sem teto iam dormir, mas um centro de transformação e esperança. Eu continuava trabalhando como carpinteiro, claro. Tinha contas para pagar, afinal. Mas agora, grande parte do meu tempo livre era dedicado ao abrigo. E, honestamente, eram as horas mais gratificantes do meu dia. Sentia que tinha encontrado o meu propósito. Não era salvar o mundo inteiro, mas fazer a diferença no meu pequeno pedaço dele. Cada vida que eu conseguia tocar, cada pessoa que conseguia ajudar a se reerguer, era uma forma de retribuir o que eu tinha aprendido naquela experiência incrível. E assim, dia após dia, eu tentava construir, não só com madeira e pregos, mas com compaixão e esperança, um mundo um pouquinho melhor. Era minha forma de honrar o que tinha vivido e de preparar o caminho para aquele futuro que eu tinha vislumbrado. Já fazia quase 6 anos desde minha experiência de quase morte,
e as coisas estavam indo bem. O trabalho no abrigo continuava crescendo, minha carpintaria ia de vento em popa e eu sentia que estava no caminho certo. Mas aí, numa noite de junho, tive um sonho que mudou tudo de novo. No sonho, eu estava de volta àquele lugar de luz onde tinha encontrado Jesus, mas dessa vez era diferente. O ambiente parecia tenso, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Jesus apareceu e sua expressão era séria. Orion, ele disse, grandes mudanças estão chegando. O mês de agosto será crucial. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma série de imagens começou a passar na minha frente. Vi cidades sendo sacudidas por terremotos, ondas gigantes engolindo regiões costeiras, vulcões entrando em erupção. Era como se a terra inteira estivesse passando por uma transformação violenta. Mas não eram só desastres naturais. Vi pessoas nas ruas protestando, vi conflitos, guerras. Era como se toda a estrutura da sociedade estivesse desmoronando. Fiquei apavorado com aquelas visões, mas ao mesmo tempo sentia que havia um propósito por trás de tudo aquilo. Então, as imagens mudaram. Vi pessoas se unindo, ajudando umas às outras em meio ao caos. Vi comunidades se formando, baseadas na cooperação e no respeito mútuo. Era como se, depois de toda a destruição, uma nova forma de viver estivesse emergindo. Jesus então se voltou para mim e disse: "Você tem um papel importante a desempenhar, Orion. Prepare-se e ajude os outros a se prepararem." Acordei de repente, suando frio. O sonho tinha sido tão vívido, tão real, que levei alguns minutos para me situar e perceber que estava no meu quarto. Olhei para o relógio. 3h33 da manhã. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar o sonho da cabeça. Tinha uma sensação de urgência que não me deixava em paz. Comecei a prestar mais atenção às notícias, especialmente as relacionadas a eventos climáticos e geológicos. Notei que realmente parecia haver um aumento na frequência e intensidade de desastres naturais ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, sentia uma necessidade crescente de agir, de fazer algo para ajudar as pessoas a se prepararem para o que estava por vir. Não sabia exatamente como me preparar ou como ajudar os outros a se prepararem. Afinal, o que se faz quando se recebe um aviso sobre grandes mudanças planetárias? Não é como se eu pudesse sair por aí dizendo para as pessoas que tive um sonho profético e que o fim do mundo estava chegando. Decidi pelo básico. No abrigo, comecei a organizar workshops sobre preparação para emergências. Ensinamos as pessoas a montar kits de sobrevivência, a ter um plano de evacuação, a identificar locais seguros em caso de desastres. Muita gente achou estranho no começo, mas aos poucos foram se envolvendo. Na minha vida pessoal, comecei a estocar alimentos não perecíveis, água, suprimentos médicos. Reforcei a estrutura da minha casa, instalei painéis solares. Minha irmã Emily me perguntou se eu tinha virado prepper. Eu só disse que era bom estar preparado para qualquer coisa. Conforme julho ia chegando ao fim, a sensação de urgência só aumentava. Comecei a ter mais sonhos, todos apontando para grandes mudanças. Às vezes acordava no meio da noite, com a certeza de que algo importante estava prestes a acontecer. E assim, com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas, eu me preparava para o que quer que agosto pudesse trazer. Não sabia o que esperar exatamente, mas tinha certeza de uma coisa: o mundo como conhecíamos estava prestes a mudar, e eu precisava estar pronto para fazer minha parte. Aqui estou eu, sentado na minha varanda, olhando para o céu de Haven Springs e refletindo sobre tudo o que aconteceu nos últimos 6 anos. É difícil acreditar que aquele cara workaholic e cético que eu era se transformou na pessoa que sou hoje. Minha experiência de quase morte mudou tudo. Me mostrou que existe muito mais nesse mundo do que podemos ver ou tocar.
me ensinou que cada vida tem um propósito, que estamos todos conectados de uma forma que vai além da nossa compreensão. Desde então, tenho tentado viver cada dia com gratidão e propósito. O trabalho no abrigo, as pessoas que tenho conhecido e ajudado, as lições que tenho aprendido, tudo isso tem sido uma jornada incrível de crescimento e descoberta. Não vou mentir, nem sempre é fácil. Às vezes me pego questionando se tudo aquilo realmente aconteceu, se não foi só uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro, como alguns médicos sugeriram. Mas então me lembro da sensação de paz, do amor incondicional que senti, das visões que tive, e sei no fundo do meu coração que foi real. E agora, com esse sonho sobre agosto e as mudanças que estão por vir, me sinto numa encruzilhada. Parte de mim quer ignorar, fingir que foi só um sonho maluco, mas outra parte, a parte que foi transformada por aquela experiência há 6 anos, sabe que preciso levar isso a sério. Não sei exatamente o que o futuro reserva, se as visões que tive vão se concretizar, se o mundo vai mesmo passar por essas transformações dramáticas, mas sei que, aconteça o que acontecer, quero estar preparado para ajudar, para fazer a diferença. Olhando para trás, vejo como cada passo dessa jornada me trouxe até aqui. O ataque cardíaco que quase me matou, o encontro com Jesus, as visões do futuro, o trabalho no abrigo e agora esse aviso sobre o que está por vir. Tudo parece fazer parte de um plano maior, mesmo que eu não veja o quadro completo. Talvez seja exatamente por eu ter sido um cético que essa experiência tenha sido tão poderosa. Talvez minha história possa tocar outras pessoas que, como eu, nunca acreditaram nessas coisas. Mostrar que há muito mais no universo do que podemos explicar ou entender. Não sei se algum dia vou compartilhar publicamente toda essa história. Tenho medo de ser ridicularizado, de ser chamado de louco. Mas também sinto que tenho uma responsabilidade. Se o que vi é verdade, se grandes mudanças realmente estão chegando, talvez minha experiência possa ajudar outras pessoas a se prepararem, não só fisicamente, mas espiritualmente. Por enquanto, continuo vivendo um dia de cada vez, tentando ser uma pessoa melhor, ajudando quem posso, me preparando para o que quer que o futuro traga. E, acima de tudo, mantendo meu coração e minha mente abertos para as lições que o universo tem para me ensinar. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a vida é muito mais misteriosa e maravilhosa do que imaginamos. Que há beleza e propósito mesmo nos momentos mais difíceis. E que, no final das contas, estamos todos conectados, todos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Então, seja lá o que agosto trará, seja lá o que o futuro reserva, estou pronto. Pronto para enfrentar os desafios, para ajudar quem precisar, para continuar aprendendo e crescendo. Porque agora eu sei que cada momento, cada experiência, cada pessoa que encontramos no caminho, tudo faz parte da nossa jornada de evolução como almas. E assim, com o coração cheio de gratidão e os olhos voltados para o horizonte, eu sigo em frente, pronto para o próximo capítulo desta incrível jornada que chamamos de vida.